Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando das recentes alterações dos benefícios previdenciários. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vitor Tarouco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Dr. Vitor, nós tivemos umas participações aqui no intervalo. Sim. E apesar de não estarem muito assim, dentro do tema que nós estamos tratando, mas para auxiliar os nossos telespectadores e por se tratar de questão previdenciária, se eu sinto-se à vontade para responder, eu gostaria de repassá-las ao senhor. O Matheus, lá do Tijuco, obrigado, Matheus, pela sua participação. Ele diz o seguinte: ele tinha direito a receber um benefício pelo INSS, não conseguiu receber via administrativa, ou seja, perante o INSS. Ele foi, então, entrou com a ação judicial, teve reconhecido o seu direito e agora ele quer saber se pode pedir uma indenização contra o INSS por não ter reconhecido à época esse direito que ele tinha. Eu gostaria que pudesse, para falar a verdade, porque a gente vê realmente aí casos absurdos junto ao INSS. Eu tenho no meu escritório ações onde segurados mal conseguem andar e chegam no INSS e são liberados para poder trabalhar. Aí voltam para fazer o exame periódico, né, para poder se apresentar à empresa, chegam lá, por óbvio, a empresa que faz o exame da medicina do trabalho não vai liberá-lo para trabalhar, sob pena de ser responsabilizado solidariamente com o INSS. Esse cidadão fica num limbo, porque a empresa não pode aceitá-lo para ele poder voltar a trabalhar e o INSS nega a ele o direito ao benefício a que ele faria jus. O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um escritório de advocacia ou, dependendo do benefício que for, ele pode procurar diretamente o Juizado Especial Federal sem o auxílio de um advogado, se a causa for inferior a 20 salários mínimos. E a gente fala que isso é possível e tudo mais, é possível de fato, mas são questões que geralmente necessitam de um auxílio de um advogado. Né? E a gente vê que a perícia, às vezes, nega ao cidadão um direito que está claro que ele tem. Quase evidente. Né? Quase evidente, não, praticamente evidente. Eu tenho clientes lá que não conseguem subir escada e que são liberados para trabalhar, às vezes carregando coisas. É impossível. Então, ele só vai conseguir receber esse benefício se ele procurar a justiça. Né? Então, isso é o que a gente aconselha. Aí veio, né, a questão que eu falei que deveria, sim, ter direito a uma indenização, a um processo contra o INSS. Só que aí nós estamos tratando de questões de entendimentos. O INSS entende que não. A perícia realizada pela Justiça, que deveria já ter sido realizada de forma correta pelo INSS, é que vai decidir essa questão, se você terá direito ou não ao recebimento desse benefício. E você irá recebê-lo de forma retroativa, desde quando o INSS lhe negou esse pagamento ou desde quando você entrou na Justiça. Vai depender aí da forma, do tipo de benefício, do que foi feito. Mas, infelizmente, eu entendo que você não vai poder processar o INSS e se beneficiar de um julgamento procedente aí a título de dano moral ou qualquer coisa assim, apesar do meu entendimento de você ter sofrido, sim, sem dúvida nenhuma. Você imagina, você é doente, né, sabendo que está mal, que você tem o direito, você procura o órgão que, por lei, é obrigado a lhe assistir, em virtude das contribuições que saem também do seu bolso, e você tem isso negado de uma forma, às vezes, que não tem justificativa nenhuma, que é revertido pela Justiça. Eu entendo que deveria sim, mas infelizmente os tribunais não irão julgar, não irão ver com bons olhos ações nesse sentido. Eles vão incluir essa situação do nosso amigo Matheus naquilo que eles chamam de mero aborrecimento, ou de sabor, porque no fim das contas ele alcançou Entendo eu que ele irá dizer também que isso é uma visão do órgão, foi uma visão de um profissional contratado pelo órgão, que é o perito que está lá te examinando. Ah, mas eu tenho um laudo de um outro perito que falava que eu estava mal. Pois é, aí vem essa questão, mas quem decide é o perito que está ali te examinando do INSS. Se ele falar que não, você pode ter 50 laudos de outros médicos que ele não vai te conceder o benefício. Aí você tem que procurar a justiça para você ter esse benefício resguardado por uma ordem judicial.
Agora, doutor Vitor, eu achei essa pergunta do Matheus e por isso que eu trouxe ela para nós aqui, muito interessante, porque ele trata dessa grande dificuldade que o segurado tem, principalmente quando tem que passar por perícia para ter concedido os seus benefícios. E no bloco anterior nós falávamos da questão de agora exigir-se um prazo de carência para pensão por morte de 24 meses. Sim. Ou seja, a pessoa que pretender receber pensão por morte por conta do seu companheiro ou do seu cônjuge, esse cônjuge, esse companheiro que faleceram, obrigatoriamente vão ter que ter contribuído por 2 anos com o INSS. Antes não precisava disso. Exatamente. Aí vem o meu questionamento. Se antes, ou melhor, se o INSS é tão rigoroso para conceder um benefício, passa por essas perícias, olha isso, olha aquilo, por que não, ao invés de dificultar ainda mais o acesso do segurado ao benefício que ele tem direito, não melhorar a fiscalização? Eu acho que essa seria aí, sem dúvida nenhuma, né, uma das formas, né, de se minimizar essa quantidade de requerimentos, né, essa quantidade de situações que têm que ser comprovadas, né? A gente vira e mexe está vendo hoje com menos frequência, né, do que antigamente, aí na minha época bem mais novo, a gente via, sabe, tudo que a gente mais ouvia era não sei quem fraudou o INSS, não sei quem fraudou o INSS. A gente tem visto que isso tem diminuído. Agora, nós temos que ressaltar uma outra situação aqui também, Rafael, que a questão da saúde no Brasil é uma das únicas que existem nesse modelo no mundo. Né? Hoje o Brasil assiste os seus cidadãos de uma forma gratuita, né? Diferente da maior parte de todos os países que compõem aí nossa... Isso é muito caro. Isso é muito caro. Isso é extremamente caro. Então, é uma questão que tem que ser olhada também nesse sentido, né? O INSS, segundo últimos balanços, aí, não fecha a sua conta. Né? Às vezes ele gasta muito mais do que os contribuintes, do que os contribuintes pagam a ele. Eu entendo que isso não seja motivo ou justificativa para a prestação de um serviço de má qualidade. Se não presta de boa qualidade, então muda, né? Muda a forma. Mas essa é uma questão que nós temos que levantar a mão para o céu aí, porque na maioria dos outros países aí, se você passar mal, se você não tirar um dinheiro do bolso para pagar o seu tratamento, você não consegue. E nós temos aí, em vários locais, serviços prestados pelo SUS de boa qualidade. Mas a gente vê que, em grande parte, aí, ele ainda é defeituoso, né? Ainda merece algumas melhorias, deficiente e defeituoso. Falta e, às vezes, é prestado de forma incorreta, sem qualidade. Bom, doutor Vitor, continuando aqui nas nossas relações de carência, né? Esses prazos necessários que o contribuinte tem que observar, a pessoa que paga o INSS lá tem que observar para poder receber o benefício. Houve alteração também no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, não houve, doutor? Houveram algumas alterações aí, né, que vão fazer uma certa diferença, também em relação à carência, à forma, né, como isso vai ser feito. Então, isso aí vai ser tratado em casos específicos, né, com prazos diferenciados, com recolhimentos por mais tempo. O cidadão com o auxílio-doença, em relação ao prazo dele requerer esse benefício, que ele ficava 15 dias por conta da empresa, hoje ele vai ficar 30 dias por conta da empresa. O prazo para ele receber isso no INSS. Então, essa questão aí houve Eu acho que essa, se o senhor me permite, claro, essa questão dos 30 dias, eu acho que essa é a mais gritante, né? Antes... Isso. O auxílio-doença, o empregado ficava sob responsabilidade da empresa... Por 15 dias. Por 15 dias. Por 15 dias. E agora... Hoje a empresa vai ser responsável pelo pagamento dos 30 dias e ele tem que dar entrada, salvo o melhor juízo, 45 dias após a data do início, né, da impossibilidade do serviço, para receber de forma retroativa, desde o primeiro dia em que ele ficou incapacitado para trabalhar. Se passar esse prazo, aí ele vai receber a partir do dia que ele deu entrada. Mas antigamente, né, aqueles que são empregadores ou empregados,
que tinham um atestado médico por 15 dias, eles ficavam em casa os 15 dias e depois seriam encaminhados para o INSS caso houvesse a necessidade de ficarem afastados por mais tempo do serviço. Hoje nós temos esse prazo dobrado, aumentado em 100%, ou seja, a empresa vai ter que arcar com os custos do empregado encostado, afastado, durante 30 dias e não mais de 15 dias. E após esse período, ele será encaminhado ao INSS. Nós temos aí uma faca de dois gumes também, porque médicos para darem atestados de 30 dias é uma coisa mais complicada, difícil. Bem mais difícil. Né? Então, você vê também aí que existe uma forma do INSS de afastar um pouco mais esse segurado, né, de receber o benefício, passando essa responsabilidade para a empresa, que agora vai ter que pagar por 30 dias. Então, você está vendo que essa concessão de benefício agora, ela está ficando um pouco mais difícil do que era anteriormente. Um pouco não, acho que bem mais difícil do que era anteriormente. Nesse caso, nós temos aí 100% de prejuízo para a empresa, que seriam os 15 dias, ela vai arcar com 30 dias agora, e também para o segurado, né, que vai ter que ter de fato uma doença aí bastante grave, né, ou pelo menos um afastamento justificado por mais tempo, para que ele fique por conta do INSS. Porque a partir do momento que ele ficava 15 dias afastado, ele procurava o INSS e via a possibilidade do recebimento ou não desse benefício. E geralmente o INSS concedia 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do grau da lesão, né, da lesão. Hoje, creio eu que irão procurar o INSS só aqueles que tiverem realmente um dano que esteja comprovado de fato, porque a empresa vai ficar na cola para saber se o cara está mesmo doente ou não. Ela está pagando o salário dele por 30 dias e talvez ele esteja parado sem fazer nada, né? Então, você tem essa via de mão dupla aí, que vai seguir nesses dois sentidos. E, aproveitando essa sua reflexão, doutor Vitor, é uma faca de dois gumes Sem mesmo. dúvida. Por quê? Se de um lado você tem o trabalhador que necessita daquele período de afastamento para se restabelecer, do outro não tem como você não pensar, tem o lado do empregador, a empresa que seja médio, pequeno porte, que vai ter um aumento nos custos. Que além de ter que bancar aquele funcionário bancar aqui numa expressão, claro, né, enfim, custear, auxiliar aquele funcionário nesse período de 30 dias, a depender da atividade, vai ter que colocar outro no lugar. Sem dúvida, porque com 15 dias você ainda manobrava de um jeito ou de punha outro, um substituto, alguém ficava sobrecarregado e agora depois não. Você resolvia. Se ele ficar por 30 dias, como é que você vai fazer? Você tem que colocar outro lugar. Exatamente. Não tem jeito, então... Ou seja, não é 100%, é 200%. Consequentemente, você vai ter que repassar esses custos para o consumidor, né? para quem isso vai acabar, usufrui do seu serviço. Vai acabar, né, atingindo o preço final de mercadorias, né, os preços em geral que serão passados ao consumidor. E aí a gente volta naquela questão de, eu particularmente, insistir numa maior fiscalização não tenha dúvida, ao invés de ser feito esse tipo de situação. Mas nós vamos para um breve intervalo agora. Se você tem dúvidas sobre esse tema, benefícios previdenciários, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto para o celular 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.